A mudança de presságios e cidadãos. Conteúdo patrocinado. Capítulo anterior. As abelhas do cemitério voaram e agarraram Vandaliel, que se juntou a um círculo de esqueletos de Knochen em uma dança Bonodori para celebrar o aumento de Sam e Knochen no rank. Eu meio que quero tomar café da manhã logo, Vandaliel disse a eles. Bus bus bus. Parecia que havia um assunto urgente. As abelhas do cemitério não pararam para matar a fome de Vandaliel. Vandaliel conseguia entender até certo ponto as intenções dos insetos que domesticara, mas não conseguia entendê-los completamente. Ele possivelmente poderia se usasse sua forma de espírito para se fundir com eles, mas a rainha está chamando. Chamando, a rainha é. Vandaliel só sabia que a abelha rainha o chamava. Estes eram monstros de abelha. Os pensamentos de cada abelha operária eram simples demais para serem conversados. A propósito, Sam e Knochen simplesmente acenaram com as mãos quando Vandaliel saiu. Como estava com fome, Vandaliel começou a comer vegetais que cresciam em seu braço com a habilidade Plant Binding Technique. E então eles chegaram ao ninho das abelhas do cemitério que parecia ter crescido ainda mais. Bus bus bus. Um soldado abelha do cemitério, 3 vezes maior que uma abelha operária, voou em direção a Vandaliel. As abelhas do cemitério viviam de maneira semelhante às abelhas e formigas normais, mas os pontos de experiência não eram compartilhados entre todas as abelhas do grupo. Mesmo que caçassem inimigos, apenas a abelha individual que havia caçado receberia pontos de experiência. As abelhas do cemitério, passando de abelhas operárias a abelhas soldadas de seu rank crescente, aproveitariam a oportunidade para se separar de Vandaliel e começar a guardar o ninho. Este era um desejo instintivo. Então não havia nada a ser feito sobre isso. Vandaliel entendeu que a proteção do ninho e da rainha era a coisa mais importante para as abelhas. Então ele apenas equipou as abelhas operárias em seu corpo com a habilidade Insect Binding Technique. O problema era... Já disse, não cru, protestou Vandaliel. As abelhas soldados seguravam dangos de lagarta nas patas dianteiras. Vandaliel não relutava em comer insetos, mas parecia que não gostava de comê-los crus. Relutante em usar o fogo dentro do ninho no final, Vandaliel decidiu simplesmente aceitar os dangos da lagarta sem comê-los. E se eu tivesse dreads no cabelo? Disse Vandaliel, expressando um pensamento que de repente lhe ocorreu. Darcia piscou. Vandaliel, não sabemos o que são dreadlocks, então não sei que tipo de expressão devo usar. É um penteado assim. Vandaliel usou thread reeling para mudar a forma de seu próprio cabelo em dreadlocks para mostrar sua mãe Darcia, que havia sido torturada e queimada até a morte na fogueira e agora residia em um pequeno fragmento de osso como um espírito. Ele tinha muito cabelo para trabalhar, adequado para usar dreadlocks. Ter o cabelo preso junto parecia agradável na parte de trás do pescoço e nas orelhas pontudas também. Vandaliel pensou que talvez devesse ter esse penteado até o outono chegar. Nossa, realmente parece que tem lagartas brancas grudadas na sua cabeça, comentou Darcia. Dreadlock? É uma palavra para lagarta na Terra? Acho que não, disse Vandaliel. Prevendo o mal-entendido que não poderia ser considerado uma piada se espalhasse, ele rapidamente voltou ao normal. Enquanto isso, a abelha rainha, que era ainda maior que as abelhas soldados, aproximou-se, acompanhada de inúmeras outras abelhas. Ela não parecia estar em um estado tão desesperado que precisasse chamar Vandaliel aqui tão desesperadamente. Bus bus bus. Clique clique clique. Com suas asas batendo e sua mandíbula e exoesqueleto fazendo barulho, a abelha rainha se virou como se estivesse dançando. Eu vejo. E então, Vandaliel assentiu e a incentivou a continuar. Vendo essa troca se repetir várias vezes, Darcia estremeceu enquanto sussurrava para si mesma. Eu não entendo. O que uma mãe deveria fazer em um momento como este? Ela não sabia do que seu filho e seu amigo estavam falando. O que ela deveria fazer? Esta não era uma preocupação rara para um pai criando um filho, mas qual era a resposta correta quando esse amigo era um inseto enorme? Ela pediu uma resposta, uma tradução, ao filho. Ela está dizendo que quer renascer em um ovo que está prestes a botar para evoluir ainda mais, explicou Vandaliel. Entendo, disse Darcia. Mas aumentar sua classificação não é suficiente? Ela ainda tem tempo de vida, não é? Cada monstro em Lambda pode ganhar pontos de experiência, atingir o nível 100 e, em seguida, aumentar de classificação assim que atender a certas condições. Conteúdo patrocinado.
Assim, um aumento no ranking era certamente possível para a rainha das abelhas do cemitério também. Que razão havia para a abelha rainha abandonar sua vida atual e pedir a Vandaliel uma pseudo-reencarnação? Eu também perguntei isso. Ela aparentemente recebeu orientação, disse Vandaliel. Você quer dizer do trabalho de guia? Darcia perguntou, surpresa. Vandaliel assentiu. Eu não me lembro de ter dado a ela nada parecido, no entanto. Sam e Knochen receberam seus efeitos imediatamente, então não era estranho pensar que as abelhas do cemitério também estavam sob seus efeitos. No entanto, era estranho que Vandaliel, aquele que supostamente os havia guiado, não se lembrasse de tê-lo feito. Em lendas e contos heróicos, os campeões com o guia Jobs deram instruções às pessoas, ensinaram-lhes o caminho correto a seguir, fortaleceram suas amizades e laços com seus seguidores e superaram juntos o ponto de vida e morte. Dizia-se que os efeitos das habilidades de orientação nos seguidores eram o resultado de terem experimentado tais eventos. No caso de Vandaliel, ele simplesmente fez uma festa com todos no primeiro dia em que adquiriu o emprego. Se os níveis de todos aumentarem por causa disso, seria bom ter uma festa todos os dias por um tempo, disse Vandaliel. Bus bus bus. Ei, um sonho. Pensando bem, eu tive um. O que é raro, disse Vandaliel. Nossa, você sempre diz que não tem sonhos. Que tipo de sonho você teve? Darcia perguntou. Foi um sonho em que eu estava andando sozinho em um lugar escuro, e quando me sentia sozinho e me perguntava se alguém viria, todos se reuniram ao meu redor e brincamos juntos, respondeu Vandaliel. Ele havia sido levado para um passeio por um céu noturno sem estrelas, guiado para uma forte fortaleza, entre outras coisas. Agora que ele se lembrava, era possível que fossem Sam e Knochen. Fufu, que bom que você teve um sonho bom, não é? Disse Darcia, sorrindo para o filho. Isso resultou no nascimento de uma carruagem de pesadelo e um forte de ossos. Do ponto de vista da igreja de Alda, que era hostil aos mortos-vivos, e da guilda dos aventureiros que enviaria pedidos para exterminá-los, era mais um pesadelo do que algo para sorrir. Em todo caso, se eu os guiei, não posso impedir aqueles que me responderam, disse Vandaliel. Farei o que me pedem. A abelha rainha deu um clique feliz com a mandíbula ao dar à luz um único ovo nas mãos estendidas de Vandaliel. Bem, então vamos nos encontrar de novo, disse Vandaliel. Ele extraiu a alma da abelha rainha. Ele pensou que seria difícil extrair uma alma de um corpo vivo, mas porque a própria abelha rainha havia concordado com isso. Ou talvez este fosse outro efeito da orientação. Caminho do demônio, ele foi capaz de extraí-la sem problemas. O ovo semi-transparente e branco em forma de grão de arroz que já era do tamanho de um bebê humano, agora continha a alma da abelha rainha. O corpo em que ela vivia até agora caiu no chão. A propósito, Vandaliel, quem vai cuidar desse ovo? Darcia perguntou. As abelhas do cemitério. Hein? Vandaliel olhou em volta para ver que as outras abelhas do cemitério haviam retornado ao seu trabalho diário. Depois de usar a preservação para evitar que o corpo da abelha rainha se decomponha, Vandaliel acabou segurando e levantando o ovo. E pensar que eu criaria um segundo filho tão rapidamente. Aliás, Palvina foi a primeira. Mas Palvina, Jadal, Varbi e Rapiessage pareciam insatisfeitos com isso. Nunca fui tratado assim, protestou Palvina. Nem eu. Eu queria ser tratado assim. Rapiessage gemeu em concordância. Palvina, que completaria 5 anos este ano, já tinha a altura de um ser humano adulto. Mesmo que seu tamanho fosse desconsiderado, ela parecia uma criança de 8 anos. As meninas se desenvolviam rapidamente, ou melhor, isso provavelmente era a influência de seu sangue originário dos nobres orcs. Uma raça que crescia até 3 metros de altura e se desenvolvia muito mais rápido que os humanos. A filha de Bild Vorbi e a filha de Basgia Jadal eram tão adoráveis quanto crianças de 4 e 5 anos deveriam ser, enquanto Rapiessage não havia mudado. Isso era de se esperar, já que ela era um zumbi patchwork. O tratamento a que se referiam era Vandaliel estendendo a língua e lambendo o ovo da abelha rainha. Estou fazendo isso apenas para evitar que o mofo cresça no ovo, disse ele. Ele estava simplesmente imitando como os insetos cuidavam de seus ovos, então ficou perplexo com os protestos de Palvina e das outras meninas. Bem, então me lamba também para que o mofo não cresça em mim. Quero dizer, você toma banho, não toma? O mofo não vai crescer mesmo se eu não lamber você. E me lamba. É interessante como você lambe.
Parecia que a visão da língua de Vandaliel se estendendo por cerca de 4 metros de comprimento com a habilidade Body Extension era interessante para as meninas. Talvez fosse o mesmo que um gato gostando de brinquedos de gato. Era um comportamento fofo e infantil, mas também problemático. Uau! Rapiessage gemeu. Não, você realmente não precisa disso, disse Vandaliel, olhando para ela e pensando nos mal-entendidos que poderiam acontecer se ele a lambesse. Conteúdo patrocinado. Rapiessage tinha as asas de um pterossauro, uma cauda que se estendia desde os quadris com o ferrão de uma abelha do cemitério na ponta, os braços e pernas de ogros passando dos cotovelos e joelhos, um corpo sensual de mulher e o rosto de uma bela jovem. Era natural que Vandaliel hesitasse em lambê-la. Em Talosheim, o fato de ela ser uma morta-viva ou de ter pontos por todo o corpo não seria aceito como desculpa. Desculpe interromper sua conversa, mas posso falar alguma coisa, Dana-sama? Belmont, que havia sido instruída a ir à oficina pessoal de Vandaliel sob o castelo, parecia perturbada ao chamar seu mestre que estava, por algum motivo, cercado por crianças enquanto cuidava de um ovo de inseto. Parecia que essas circunstâncias estavam dentro dos limites aceitáveis para Belmont. Não, havia algo mais próximo que ela estava mais curiosa. Ah, Belmont, obrigado pelo seu trabalho duro, disse Vandaliel. Eu estava pensando em fazer você revisar seu plano de cirurgia. É Belmont, exclamou Palvina. Oi, disse Jadal. Olá, Ojo-samas, disse Belmont, cumprimentando as crianças. Então, Dana-sama, aquele plano de cirurgia. Você poderia estar se referindo a essa coisa? Aquela coisa que Belmont olhou incisivamente era um objeto que havia sido colocado ao lado de seu antigo mestre Ternecia, que agora era um morto-vivo dentro de uma cápsula, submerso em um fluido misterioso. Parecia um manequim feminino feito de pedra branca. Tinha sido feito de maneira elaborada. Não tinha rosto, mas parecia que seus braços e pernas podiam se mover a qualquer momento. Era da mesma altura de Belmont com braços e comprimentos do mesmo comprimento que os dela, enquanto a protuberância em seu peito e ao redor de seus quadris era quase a mesma do Ternecia dos mortos-vivos. Sim, disse Vandaliel. Vendo que ele não mostrava nenhum sinal de culpa, Belmont apertou o peito. Dana-sama, o que você planeja fazer comigo depois de me dar um corpo com características tão atraentes? Ela perguntou. Bem, será difícil fazer pequenas mudanças na forma do seu peito, então eu estava pensando em simplesmente transplantar o peito direto para o seu, explicou Vandaliel. Eu sou seu servo, Dana-sama, disse Belmont. Se você deseja mexer com meu corpo e fazer o que quiser com ele para sua própria diversão, então estou preparado para aceitar meu destino, mas é uma coisa horrível de se dizer sobre mim, disse Vandaliel. Estou bastante confiante em como trato as pessoas. Eu entendo. Faça o que quiser, Dana-sama. Belmont concordou com isso no final, mas Vandaliel pensou que ela faria todos os tipos de reclamações quando se tratasse de prender o rabo. Claro, ela não parecia estar mostrando nenhum sinal real de resistência. Na verdade, ela parecia feliz. Van, só existem pessoas como Eleanora entre os vampiros? Basgia perguntou com olhos bastante sérios. Sem comentários, disse Vandaliel, recusando-se a responder. Ele não achava que havia, mas era possível que. Pensando assim, Vandaliel não podia negar completamente a possibilidade. Vandaliel, você está machucando o corpo de uma garota antes que ela se torne uma noiva, então você tem que assumir a responsabilidade, disse Darcia. Darcia-sama, com essa lógica, isso não tornaria Sua Majestade incapaz de realizar cirurgia em qualquer mulher? A princesa Levi apontou. Não para ir tão longe a ponto de assumir a responsabilidade, Belmont os repreendeu agora que eles haviam levado as coisas longe demais. Na verdade, ela estava ansiosa para receber a cirurgia de Vandaliel. Ela tinha suas dúvidas, mas a felicidade de receber tudo de Vandaliel a superou. Assim como naquele sonho. Mas eu ficaria feliz se você pudesse evitar me tornar muito indecente, acrescentou ela. A antiga mestra de Belmont, Ternecia, era linda até para os olhos dela. No entanto, essa beleza não era elegante. Embora suas palavras e a maneira como ela se vestia normalmente fossem as principais causas, ela parecia uma prostituta, embora essa impressão nunca durasse muito, já que ela nunca dava uma segunda olhada nos outros, muito menos flertava com eles. Farei o meu melhor, mas acho que vai correr tudo bem, disse Vandaliel. Vandaliel estivera cara a cara com Ternecia por apenas alguns minutos. Ele não tinha sentido particularmente a impressão de prostituta,
mas achava que mesmo que substituísse todas as partes do corpo de Belmont abaixo do pescoço com ternecia, ela não pareceria indecente. Belmont, você vai se tornar mushi-mushi asterisco? Perguntou Palvina. TLN asterisco. Esta é uma palavra onomatopaica infantil que significa rechonchuda gordinha ou voluptuosa, a tradução mais adequada neste caso. Mas a palavra voluptuosa realmente não se encaixa no vocabulário do personagem aqui. E os músculos que King gosta? Perguntou Barbie. Acho que ela vai ficar mushi-mushi, mas não tenho planos de transplantar os músculos, disse Vandaliel. Ela já tem muito, de qualquer maneira. Meu corpo está ficando pesado. Desde que todos os meus dedos das mãos, dos pés e da língua possam se mover livremente, não haverá problema, disse Belmont. Companheiro, Rapiessage gemeu. Bem, eu acredito que vou me tornar sua companheira de patchwork, mas... Belmont deu um sorriso amargo para as crianças que inocentemente a comparavam ao manequim pós-operatório e Rapiessage que se perguntava se ela ganharia uma companheira. De repente Belmont percebeu uma pessoa que havia ficado em silêncio o tempo todo, observando algo se contorcer com olhos vermelhos. A propósito, o que ele está fazendo? Ela perguntou. Luciliano? Ele está pesquisando Lupoff Flashan, disse Vandaliel. Os pedaços convulsivos de carne sem ossos ou órgãos, produzidos como resultado da tentativa de ressuscitar Darcia usando o dispositivo de ressurreição incompleto, mas funcional. Quando os pedaços de carne produzidos pelo dispositivo foram colocados juntos, eles se fundiram para formar um pedaço maior de carne. Mas não importa quanto tempo passasse ou o que Vandaliel fizesse, ainda era um pedaço de carne. Conteúdo patrocinado. Vandaliel tentou adicionar o sangue do rei demônio, mas nada em particular mudou. No entanto, esta manhã seus movimentos se tornaram mais proeminentes. Parecia que as mudanças haviam começado. Ele estava dizendo que isso poderia ser o nascimento de uma nova vida, disse Vandaliel. Uma nova vida, repetiu Belmont. Eu vejo. Os dois olhavam para o pedaço de carne que se convulsionava violentamente em um aparelho parecido com uma panela enorme diante de Luciliano. Formaram uma sopa espessa e cor de carne que borbulhava e espumava como se estivesse fervendo, e havia projeções semelhantes à carne, semelhantes a mãos de pessoas e cabeças de cobra, que emergiam e se estendiam a uma curta distância de sua superfície antes de desmoronar novamente no caroço. De carne mais e mais. Parece-me almas atormentadas sendo fervidas no caldeirão do inferno, disse Belmont. Que coincidência, disse Vandaliel. Eu também acho. De vez em quando sai uma coisa que parece a cabeça de um humano, mas tenho a sensação de que se parece um pouco comigo, disse Darcia. O que vou fazer se crescerem muitas cabeças? Parecia que não havia divergências de que este não era o nascimento de uma nova vida, mas a visão de almas mortas tentando rastejar para fora do inferno. Vandaliel ainda não podia ver seu status, e o feitiço de avaliação apenas deu a ele um pedaço de carne misterioso e convulsivo. Então ainda não estava claro se era uma criatura viva ou não. Como é permanecer vivo, Vossa Majestade? Perguntou a princesa Levia. Não tem nenhum único órgão, muito menos ossos. De vez em quando demos comida para ele, disse Palvina. Ele come muito feliz quando lhe damos carne. Jadal acrescentou. Parecia que os dois o estavam alimentando. Ele come mesmo, disse Palvina. Apesar de não ter boca ou estômago, sendo feito de nada além de carne até Vandaliel lhe dar sangue, Lupoff Michan aparentemente comia comida. Foi provavelmente através do mesmo mecanismo pelo qual os organismos unicelulares absorveram alimentos. Absorvia indiscriminadamente tudo que entrava em contato, por isso era extremamente perigoso. Provavelmente era melhor que Vandaliel criasse um cercado ao redor para que as crianças não caíssem. Mas ele não come vegetais, disse Jadal. Mesmo que o alimentemos com um sapo vivo, ele apenas cospe de volta, disse Palvina. Mesmo se nós o repreendermos e dissermos que ele nunca ficará grande se for muito exigente, ele não vai ouvir. Entendo. Então parece que não come coisas vivas, disse Vandaliel. Não tinha orelhas nem cabeça para ouvir repreensões, mas era possível que fosse relativamente seguro. Era possível que simplesmente não gostasse de sapos, então Vandaliel decidiu que tentaria ver se comia ratos vivos, peixes ou mortos-vivos. Parece que estou sendo alimentado pelas crianças, disse Darcia. E eu estou ganhando sapos. Parecia que ela estava um pouco chocada com o fato de que Lupoff Flashan, que foi uma tentativa fracassada de recriá-la, estava sendo alimentado.
Bem, mãe, sapos são deliciosos, Vandalieu disse a ela. Mas apesar das expectativas de Luciliano, que estava absorto em suas pesquisas, pedaço de carne chã ainda não se tornaria um ser vivo. Seja um monstro ou uma pessoa, parece que falta alguma coisa para que ele se torne um ser vivo. Concluiu Luciliano ao voltar sua pesquisa sobre pedaço de carne chã à mera observação. Por volta do final de setembro, quando as temperaturas começaram a cair, a estrada entre Talocheim e os grandes pântanos ao sul foi concluída. Como isso era necessário para o transporte de produtos lácteos, peixes, raízes de lótus e outras coisas no futuro, ondas de ataques foram conduzidas para limpar a floresta de enormes samambaias que estavam no caminho e Vandalieu aplanou o solo e usou transmutação golem para estabelecer ladrilhos de pedra para criar uma estrada. Em momentos de emergência, os ladrilhos de pedra se levantavam e combatiam as ameaças, e mesmo que fossem danificados nessas situações, reabsorviam os pedaços quebrados e se consertavam. Era uma rodovia verdadeiramente livre de manutenção. Não havia necessidade de se preocupar com bandidos, mas era uma estrada atravessando o ninho do diabo onde apareceriam monstros mais perigosos que bandidos. Então essas funções eram necessárias. Claro, o número de monstros na Floresta do Sul já havia sido reduzido drasticamente, então era possível que a rodovia se tornasse uma rodovia normal em pouco mais de uma década a partir de agora. Agora que Vandalieu havia lidado com as consequências da expedição do creme e realizado o trabalho necessário para o desenvolvimento futuro, Vandalieu agora estava ocupado com outra coisa. Essa coisa foi: agora então vamos começar a campanha de recrutamento universal, anunciou Vandalieu. O treinamento dos não-combatentes de Talocheim. Como expliquei anteriormente, o objetivo desta campanha é tornar todos fortes o suficiente para, pelo menos, matar um soldado normal, disse Vandalieu. Isso é diferente do recrutamento universal que eu conheço, sussurrou Lina, a ex-funcionária irregular da Guilda dos Aventureiros, atual recepcionista do posto comercial e amante de Fester. Sem se importar com ela, Vandalieu continuou. Como você sabe, Talocheim está cercada por ninhos do diabo, e podemos ser atacados pela nação Escudo Mirk e pelo Império Amid. Eu quero que todos façam um pouco de treinamento para se preparar para esses momentos. Ouvimos isso, mas, mesmo se subirmos de nível, não ficaremos muito mais fortes, disse Ivan, que voltou a trabalhar duro como pedreiro depois que sua família ganhou mais um membro. Como ele disse, pessoas comuns com trabalhos voltados para a criação não viriam grandes ganhos em valores de atributos mesmo depois de subir de nível. Trabalhos orientados à criação geralmente fornecem bônus para habilidades orientadas à criação, e aqueles com jobs voltados para a criação ganhariam menos pontos de experiência ao exterminar monstros do que aqueles com jobs voltados para o combate, como Warrior ou Magé. Assim como seria estranho para um guerreiro subir de nível realizando trabalhos como pedreiro, os pedreiros não subiriam muito de nível ao derrotar monstros. Sim, eu sei disso, disse Vandalieu. É por isso que vou fazer com que todos adquiram habilidades. Ele estava focado em habilidades ao invés de valores de atributos. Lambda tinha um sistema de habilidade conveniente, ao contrário da Terra. Conteúdo patrocinado. E uma vez adquiridas as habilidades, elas geralmente não eram perdidas. Se não fossem usados por muito tempo, os sentidos poderiam entorpecer e o corpo poderia ficar mais fraco, mas se esse tipo de treinamento fosse realizado regularmente, eles poderiam permanecer em um estado razoavelmente utilizável. Eu vejo. Então, você está nos dizendo para começar com as habilidades de nível 1, disse Kaine, que uma vez voou pelo céu nas costas de Vandalieu. Como um caçador, ele possuía a habilidade Archery no nível 3, então ele seria um dos instrutores ao invés de uma das pessoas sendo instruídas. A política de Vandalieu de fazer os civis usarem lanças, arcos e flechas rudimentares para pelo menos ter habilidades de nível 1 foi usada por muitos outros formuladores de políticas. Civis com habilidades de combate de nível 1 seriam capazes de afastar os bandidos por conta própria até certo ponto. E se eles unissem forças, eles poderiam derrotar um único monstro de nível 3 que poderia entrar em sua aldeia. E eles seriam capazes de ganhar a vida aventurando-se em colinas e campos que não fossem ninhos do diabo para colher as bênçãos da natureza, caçar animais para se alimentar e curtir suas peles para couro. Os formuladores de políticas ganhariam muitos benefícios com isso, como a redução do número de soldados empregados permanentemente. Claro,
Seria problemático se houvesse uma rebelião ou se os aldeões se voltassem para o banditismo devido à pobreza, mas os formuladores de política simplesmente não aplicariam esse treinamento se não estivessem confiantes de que poderiam impedir que essas coisas acontecessem. O objetivo de Vandaliel era simplesmente aumentar a capacidade de defesa dos cidadãos. Não, as habilidades de nível 1 não são confiáveis, então pelo menos o nível 2, disse ele. Claro, seria útil se você pudesse usar habilidades marciais. Você não espera muito de nós? Aliás, a habilidade de esgrima de Fester estava no nível 2 quando Vandaliel o conheceu. Mesmo sendo um aprendiz, ele era um jovem que decidiu ganhar a vida nesse ramo. Estudou em uma escola de aventureiros por 1 ano e passou seus dias ganhando experiência enfrentando monstros como goblins dia após dia. Essa habilidade orientada para o combate de nível 2 foi o resultado de tudo isso. Mas se você não tiver habilidades no nível 2 e não puder usar habilidades marciais, você não vai conseguir nem ganhar tempo contra os monstros que vivem nos ninhos do diabo por aqui, disse Vandaliel. O que ele disse foi razoável. Kane não conseguia imaginar que algum monstro pudesse atravessar as excessivas paredes externas de Talosheim para entrar, mas não podia negar a possibilidade de que algo inesperado pudesse acontecer. Mas não teremos que passar por um treinamento espartano infernal para obter habilidades de nível 2? Perguntou Lina. Ela e os outros tinham expressões rígidas, pensando que era impossível ganhar habilidades de nível 2 no espaço de apenas alguns dias. Está tudo bem, disse Vandaliel. Preparei instrutores competentes. Ele fez seus instrutores se levantarem para se mostrarem. Os instrutores que apareceram com ruídos eram armaduras que Lina e Ivan reconheceram. Na verdade, apenas armaduras. São armaduras vivas que eu fiz da antiga Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho, explicou Vandaliel. Farei com que todos usem essas armaduras vivas e aprendam habilidades de combate por meio da experiência. As pessoas treinariam usando essas armaduras de mortos-vivos com espíritos vivendo dentro delas. Lina e os outros congelaram quando Vandaliel declarou esse método de treinamento sem precedentes. Agora, vamos nos apressar e começar nosso treinamento. Devo adquirir rapidamente uma habilidade de nível 2 e voltar ao meu trabalho de fazer algo com os chifres de Vansama, disse Tareia enquanto olhava para todos os outros antes de começar a escolher o instrutor que usaria. Explicação da habilidade. Orientação. Caminho demoníaco. Há um caminho que não se faz porque se quer, um caminho que não é caminho. Esta é a habilidade de quem trilha tal caminho para guiar aqueles que caminham com ele. Aqueles que recebem as bênçãos desta habilidade passam por mudanças drásticas, aumentos de nível e desenvolvimento em troca de crescer cada vez mais longe do caminho da retidão. Eles não são maus. Eles são simplesmente seres diferentes, em vez de serem bons ou maus. As pessoas comuns pensariam no possuidor dessa habilidade e aqueles que seguem sua orientação como seres temíveis. Sentiriam repulsa por eles e a visão deles pareceria um caos total. É uma habilidade que se transforma de fortalecer seguidores após adquirir o trabalho de guia demoníaco. Então os efeitos da habilidade fortalecer seguidores estão incluídos na íntegra. Explicação da habilidade. Sedução do caminho demoníaco. Uma habilidade que cativa aqueles que já trilham o caminho do demônio e aqueles que já pisaram nele. Uma habilidade que atrai aqueles que trilham o caminho da retidão para o caminho do demônio. É, por assim dizer, uma habilidade diabólica, e aqueles que se encantam com ela se entregam ao possuidor da habilidade como se tivessem caído no vício. É uma habilidade que se transforma de Death Attribute Charm após adquirir o Demon Guider Job. A área de efeito da habilidade é aumentada e uma vez sob seus efeitos, é difícil resistir. Explicação da habilidade. Abismo. Uma habilidade única que representa que o dono da habilidade não é aquele que perscruta um abismo, mas o abismo a ser perscrutado. Aquele que possui essa habilidade não precisa se preocupar em se tornar uma monstruosidade ao lutar contra outras monstruosidades. Isso é algo que aquele que luta contra o possuidor da habilidade deve temer. Conteúdo patrocinado. Com sons de chocalho, as pessoas estavam fazendo corridas de treinamento, balançando lanças na prática e disparando tiros de prática com arcos e flechas enquanto usavam armaduras feitas de metal. Conteúdo patrocinado. Isso não seria uma visão incomum se os cavaleiros estivessem treinando, mas na verdade eram pessoas comuns que estavam recebendo treinamento. E os treinandos não eram apenas jovens, mas homens e mulheres de meia idade com mais de 30 anos, além de brancos.
pessoas idosas de cabelo. Talvez porque normalmente ganhassem a vida com trabalho braçal, como trabalho no campo, cantaria ou carpintaria, não parecessem fracos. Ainda assim, realizar exercícios vigorosos enquanto usava uma armadura de metal com dezenas de quilos de peso deveria ter sido difícil para eles. Ufa, meu corpo é tão leve. É como se eu tivesse asas. É como se eu tivesse ficado mais jovem. Treinar é muito divertido, não é? No entanto, essas pessoas comuns estavam experimentando a agradável sensação de suar, como se estivessem praticando esportes casuais. Cavaleiros inexperientes certamente perderiam a confiança se vissem essas pessoas. Esses cavaleiros inexperientes provavelmente recuperariam sua confiança assim que ouvissem as vozes das armaduras que as pessoas usavam. Você tem excesso de tensão em seu corpo. Relaxe mais. Vamos trabalhar em seu formulário desde o início mais uma vez. Posição de prontidão, estocada. Volte para a posição de prontidão, varredura. As pessoas estavam treinando enquanto usavam Living Armors, um diade consistindo em armaduras assombradas por espíritos. Esse método de treinamento é mais eficaz do que eu esperava, comentou Vandaliel, o proponente dessa ideia. Ele deu um aceno de cabeça satisfeito enquanto observava todos se divertindo. As armaduras vivas que agora abrigavam os espíritos dos ex-cavaleiros da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho do Ducado de Artner, que as usaram enquanto estavam vivos, recuperaram principalmente suas técnicas de lança e arco e flecha. Eles eram nível 4 em média, melhores que a maioria, mas não de primeira linha. Mas isso era o suficiente para serem instrutores para as pessoas comuns das antigas aldeias de cultivo. Além disso, as armaduras vivas eram essencialmente exoesqueletos motorizados para as pessoas que as usavam, para que pudessem treinar por longos períodos de tempo, mantendo sua resistência. Isso também permitiu que as armaduras vivas os ensinassem a serem sensíveis a quais tipos de tensões e músculos precisavam de instruções, permitindo-lhes demonstrar suas habilidades de liderança. E claro, eram armaduras, então também protegiam o corpo das pessoas. Exercícios de treinamento Living Armor. Vamos continuar fazendo isso de agora em diante, disse Vandaliel. Você não pode abrir uma exceção para mim? Lina implorou com as bochechas vermelhas. Ela estava usando uma armadura viva também, então não era que ela estivesse particularmente cansada. Acho que você não precisa ficar tão envergonhado, disse Saria, a Magic High Leg Armor que Lina estava usando. Não havia armaduras vivas suficientes da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho. E não havia nenhuma que combinasse com o tamanho de Lina. Não é como se você estivesse me vestindo sobre sua pele nua, Saria apontou. Isso é verdade, mas de alguma forma ainda é embaraçoso, disse Lina. Lina usava Saria sobre roupas simples e fáceis de vestir, mas o desenho de Saria deixava o decote, o umbigo e as costas de Lina expostos, o que parecia ser a causa de seu constrangimento. Pelo menos deixe-me usar uma capa por cima, insistiu Lina. Mas isso vai dificultar a movimentação, sabe? Disse Saria. Ao contrário de mim, você não está acostumada com isso, Lina-san, então seria perigoso se seus braços e pernas ficassem presos nisso. Saria não conseguia entender por que Lina estava tão envergonhada. O problema era a forma do próprio corpo de Saria. Ela deixou de ser humana há cerca de 7 anos. As coisas que ela considerava embaraçosas haviam mudado drasticamente desde quando ela estava viva. Mas as palavras de Saria não estavam erradas. Usar uma capa que cobrisse o corpo poderia causar problemas para uma iniciante inexperiente como Lina. Saria faria o possível para tentar evitar lesões, mas também não era perfeita. Não foi você quem escolheu Nei-san em vez de mim, dizendo que ela é melhor? Perguntou Rita. De fato, disse Tareia que estava vestindo Rita por falta de armaduras vivas de tamanho adequado, assim como Lina. Não há nada para se envergonhar. E Tareia nem estava usando Rita sobre suas roupas como Lina. Ela estava vestindo Rita sobre as roupas íntimas que Vandaliel havia criado em experimento. Era o tipo de roupa de baixo que se ajustava firmemente ao corpo como uma segunda pele, permitindo movimentos desobstruídos, embora não expusesse nada, o formato de seu peito e cintura eram claramente visíveis. Assim como eu, você não está expondo sua pele, disse Tareia. Ela não mostrou sinais de constrangimento, apesar de usar roupas que, de certa forma, eram mais excitantes para membros do sexo oposto do que ter sua pele completamente exposta. Apesar de ser anteriormente humana, ela absorveu completamente a preferência dos Goa'uld por usar roupas altamente reveladoras. Ah,
comecei a sentir que não é realmente algo para se envergonhar, disse Lina. Parecia que ela havia mudado de ideia depois de ver Tareia não mostrando sinais de constrangimento, apesar de seu decote profundo atrair os olhos de outros homens além de Vandaliel. Talvez fosse semelhante a sentir-se mais calmo depois de ver outras pessoas em estado de pânico. Claro, Tareia tinha amarrado uma fita no topo de suas roupas íntimas para que seus braços grossos e musculosos não se destacassem. Parecia que ela estava envergonhada não por seu peito ou cintura, mas por seus braços. Sentindo-se um pouco desapontado com isso, Vandaliel começou a produzir cordas de sua boca. Devo adicionar algumas decorações para tornar mais difícil ver seu corpo? Ele sugeriu. Como Tareia nem sempre estaria ao lado de Lina, ele rapidamente tricotou algo com um enrolador de linha. Ele também se desculpou com Fester por deixar sua namorada tão envergonhada. Aliás, Rita, que Tareia vestia, estava de mau humor. Isso começou quando Tareia disse: "Está um pouco apertado em volta do meu peito. Você não pode ajustá-lo um pouco?" Como era de se esperar de você, Tareia-san. Parece que ainda não posso derrotá-lo em tamanho, disse Rita. Conteúdo patrocinado. Rita, o abdômen de Tareia-san é tão grande quanto para compensar isso. Mas Dei-san, esses são músculos abdominais, não gordura. Vocês dois, posso ouvi-los claramente, disse Tareia. Lina e os outros se acostumaram a se mover enquanto usavam as armaduras vivas após cerca de 1 hora de exercícios de aquecimento. Agora eles estavam indo para a masmorra classe e que Vandaliel havia criado para testar sua habilidade de construção de labirinto, chamada de Terrenos Experimentais do Rei Gol. Claro, eles não foram instruídos a aprimorar suas habilidades em batalhas reais imediatamente. Agora comece, ordenou Vandaliel. Bem, disse Ivan, empurrando sua lança em direção a um kobold apesar de sentir um pouco de medo. A ponta de sua lança perfurou o peito do kobold que estava parado como um boneco de madeira, emergindo de suas costas. Os outros também estavam cravando suas lanças e disparando suas bestas em monstros imóveis. Os monstros não fizeram nenhuma tentativa de evitar os ataques e simplesmente caíram no chão. Nós os derrotamos. Minha flecha acertou? Já exterminei goblins antes, mas agora venci um kobold ágil. Ugh, parece mais desagradável do que eu esperava. Havia aqueles que se sentiam entusiasmados com a sensação de ganhar pontos de experiência e a sensação de dever cumprido, e outros que faziam caretas com a sensação de matar criaturas vivas feitas de carne e osso, criaturas humanoides, mesmo que fossem monstros. Parece que acostumá-los a combater atacando bonecos primeiro foi a escolha certa, disse o Living Armor dos líder de esquadrão da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho. Vandaliel assentiu. Os monstros que Ivan e os outros acabaram de derrotar eram monstros fictícios sem alma criados pela masmorra de Vandaliel. Eles eram normalmente configurados para atacar intrusos detectados, assim como dungeons normais. No entanto, Vandaliel estabeleceu restrições como não matar inimigos incapazes de lutar e não perseguir inimigos em fuga. Mas agora eles eram bonecos completos para o propósito de treinamento. Assim como verdadeiros bonecos de treinamento de madeira, eles não se mexiam, não importa o que fizessem com eles. Para aqueles com um certo nível de habilidades de combate, derrotar monstros neste estado seria como colher plantas, seus níveis de habilidade não aumentariam muito. Mas para amadores sem habilidades isso era um treinamento físico para aprimorar suas habilidades. A maneira mais eficiente de adquirir habilidades voltadas para o combate era em uma batalha real. Isso porque derrotar inimigos usando armas concederia grandes quantidades de pontos de experiência. A habilidade de construção do labirinto era conveniente porque permitia que isso fosse feito sem nenhum risco. E as pessoas poderiam se acostumar a não baixar a guarda devido ao sentimento emocionante pós-batalha ou ao sentimento de repulsa que os iniciantes experimentaram, e se livrar de suas hesitações sem riscos. Ivan e seus companheiros experimentaram matar goblins 1 ou 2 vezes para criar gobu-gobu. Eles mataram ratos, lebres, peixes e pássaros para se alimentar inúmeras vezes. No entanto, isso não foi suficiente para poder ignorar os pontos de experiência ganhos ao derrotar monstros de rank 2 e acima ou ignorar a sensação desagradável de matar monstros humanoides para lidar com a próxima ameaça sem baixar a guarda. Bem, contra monstros de nível 2, mesmo se você baixar a guarda, as armaduras vivas podem socar os monstros até a morte, disse Saria. A Alina-san. Há muita tensão em suas costas.
Por favor, relaxe. Dê assim? Sim. Agora, por favor, puxe o gatilho. Lina, que vestia Saria, cuja armadura Vandaliel havia amarrado com babados e cadarços, feita de suas cordas que não obstruíam os movimentos para que ela se sentisse menos constrangida, puxou o gatilho de uma pequena besta. A flecha voou direto à frente dela no peito de um kobold. Bateu, ela murmurou. Por favor, carregue a próxima flecha, disse Saria. Ok. Aliás, Tareia estava ao lado deles, vestindo Rita, que agora também estava coberta de babados e rendas, disparando uma besta em um Ujibon Rabbit da mesma forma. Aliás, está certo treinar apenas no uso de lanças e arcos cruzados? Tareia perguntou. Se estamos nos preparando para situações de emergência, não seria melhor treinar com espadas curtas e armas de arremesso? É verdade que ninguém vai andar por aí com lanças nas costas ou bestas nas mãos, concordou Rita. Nem as lanças tão longas quanto a altura das pessoas que Ivan e os outros estavam balançando, nem a besta que Tareia estava usando atualmente poderiam ser chamadas de armas excepcionalmente portáteis. Eles eram muito grandes e pesados para as pessoas comuns carregarem. Torná-los desmontáveis aumentaria sua portabilidade, mas como as armas deveriam ser usadas em situações de emergência, isso prejudicaria o propósito. Mas de acordo com o líder do esquadrão da Ordem dos Cavaleiros do Lobo Vermelho, isso não era realmente um problema. Não, depois de adquirir habilidades, esse problema será resolvido, disse ele. Os deuses são generosos. Depois de adquirir a habilidade Spear Teshik, você pode mudar de uma lança longa para uma curta e ainda usá-las enquanto se lembrar de sua forma. As bestas também podem ser substituídas por arcos curtos fáceis de carregar depois de adquirir a habilidade de tiro com arco. Conteúdo patrocinado. O sistema de habilidades de Lambda era bastante amplo em termos de habilidades marciais. Por exemplo, tanto uma lança tão longa quanto a altura de uma pessoa e uma lança curta de menos de 1 metro de comprimento podem ser usadas para a habilidade Spear Teshik. Não havia técnica de lança longa ou técnica de lança curta. Não havia técnica de besta. Bestas usavam a habilidade Arquearia. Ambos os tacos e martelos usaram a técnica do taco. As armas com lâmina foram separadas em esgrima e técnica de espada curta, dependendo do comprimento da lâmina, mas tanto uma espada fina de uma mão quanto uma espada de 2 mãos usavam esgrima. Claro, as habilidades marciais que poderiam ser usadas eram diferentes entre as armas, mesmo que usassem a mesma habilidade. Na verdade, até as formas de uso eram diferentes, dependendo do momento mais adequado para usá-los e do peso e formato das armas. Por exemplo, um guerreiro habilidoso no uso do Triple Slash para desencadear ataques consecutivos com uma Claymore não poderia se tornar um mestre do florete de repente, que não era adequado para fazer ataques cortantes. Foi por isso que foi considerado melhor para aqueles que eram soldados e cavaleiros por ocupação aprender a começar usando as mesmas armas que usariam no futuro. No entanto, os que estavam sendo treinados eram pessoas comuns. Embora isso fosse um pouco inconveniente, eles não eram profissionais que viviam em batalha. Portanto, primeiro faremos com que você aprenda habilidades e depois aprenda a usar armas adequadas para carregar. Isso permitirá que você receba os benefícios das habilidades e aprenda a usá-las em um curto período de tempo, explicou o ex-líder do esquadrão. Parecia que essa era a maneira padrão de preparar pessoas comuns para a batalha em um período limitado de tempo. Lebda era um mundo considerado inferior pelos deuses, mas como monstros e nações lutaram entre si ao longo de sua história, os exercícios de treinamento foram pensados consideravelmente. Entendo, disse Tareia. Mas acredito que uma lança leve e curta será mais fácil de usar do que uma longa e pesada. Estou errado? Isso é verdade, mas neste caso estamos fornecendo a todos força física e resistência, então mesmo as lanças longas não causam problemas. E embora eles não estejam se movendo, estamos treinando todos com monstros vivos em vez de manequins, então, pensamos que seria melhor para você ficar longe deles. De fato, isso é verdade. Lanças curtas eram mais fáceis de usar, mas isso significaria ter que matar monstros de uma distância menor. Isso significaria ser borrifado pelo sangue do monstro e testemunhar seu momento de morte de perto. Isso provavelmente enfraqueceria a força de vontade de Ivan e dos outros, que eram inexperientes em batalha. Isso é verdade? Perguntou Saria. Parecia que isso nunca havia ocorrido a ela e a Rita, que eram mortos-vivos há muito tempo.
pois só sentiam fome em resposta ao cheiro de sangue. Aparentemente, disse Vandaliel. A propósito, a razão pela qual eles não estavam treinando na técnica de arremesso era simplesmente porque poucos dos instrutores da Living Armor possuíam a habilidade de técnica de arremesso. Matar inimigos com armas de arremesso requer facas, lanças curtas e machados, mas não tínhamos orçamento para fornecer o suficiente para ser descartado a cada uso, explicou o ex-líder do esquadrão. E arcos e flechas são mais fáceis de carregar. Oh, não poderíamos simplesmente atirar pedras se não tivéssemos flechas? Se juntarmos previamente as pedras de tamanho adequado, não teremos inconvenientes em relação à munição. Não é mesmo, Vansama? Disse Tária. Você tem razão, concordou Vandaliel. Minhas desculpas, Majestade, disse o ex-líder do esquadrão. Não possuímos a habilidade força sobre-humana quando estávamos vivos, então atirar pedras era impossível para nós de várias maneiras. O arremesso de pedras era um método eficaz de luta para pessoas comuns na Terra, mas aparentemente não era muito eficaz em Lambda sem a habilidade força sobre-humana. Isso poderia ser compensado por altos valores de atributos, mas aqueles com valores de atributos tão altos seriam capazes de derrotar os inimigos sem ter que recorrer ao arremesso de pedras. E assim, em apenas um dia, Ivan, Lina e os outros adquiriram as habilidades de técnica de lança e tiro com arco. No dia seguinte, eles mudaram para lanças curtas e arcos curtos para treinamento fundamental. Depois disso, eles treinaram em batalhas reais contra monstros de rank 1 no experimental Grom do Gol King. Uma vez que eles se acostumaram com isso, eles se envolveram em batalhas reais contra monstros de nível 2. Em 10 dias, todos adquiriram habilidades de nível 2. Sinto-me revigorado no estômago. Meu nível também aumentou. Poderei passar por uma mudança de emprego em breve. Nesse ritmo, eu poderia almejar me tornar um explorador e... Ai! Não se precipite. Você vai acabar se machucando e causando problemas para todos. Ivan e os outros voltaram para casa, levando consigo as lanças curtas, arcos e flechas que haviam usado para treinar, além de 10 dias de salário médio. Pensar que pessoas comuns que nem mesmo são jovens seriam capazes de ganhar habilidades de nível 2 em apenas 10 dias, sem nenhum bônus de habilidades de jobs. Como ele era uma armadura vazia, era difícil dizer que o antigo líder do esquadrão ficou surpreso, mas provavelmente estava. É algo que nunca aconteceu antes? Perguntou Vandaliel. O capacete do ex-líder do esquadrão chacoalhou enquanto se movia para cima e para baixo em um aceno. Algo que nunca aconteceu antes, ou melhor, se tivesse, os soldados regulares não teriam condições de se alimentar. Não haveria razão para pagar altos salários àqueles com habilidades que poderiam ser adquiridas por amadores no espaço de 10 dias. Era geralmente esperado que o soldado médio tivesse habilidades orientadas para o combate no nível 2, não que esse fosse um padrão que havia sido decidido para soldados comuns. Era simplesmente que o nível 2 era onde suas habilidades se estabilizavam como resultado de várias circunstâncias. Essas circunstâncias eram a qualidade e quantidade de seu treinamento diário e experiência em batalhas reais. Mesmo os soldados não passavam todos os dias lutando. Seus trabalhos incluíam policiamento, escolta, patrulhamento e trabalho de escritório também. A qualidade do soldado também era importante para quem os contratava. Mas eles não podiam gastar dinheiro e tempo infinitamente para melhorar a qualidade desses soldados. Como resultado, o nível de habilidade do soldado médio era nível 2. Assim, se fosse comum pessoas comuns adquirirem essas habilidades em apenas 10 dias, os estadistas seriam obrigados a pagar grandes quantias de dinheiro para que os soldados treinassem suas habilidades até o nível 3. Bem, eles treinaram usando um método que nunca foi usado antes, então acho que é assim, disse Vandaliel. Os instrutores Living Armor, alvos monstruosos que permitiam ganhar pontos de experiência com segurança e experiência de batalha real com o apoio dos instrutores. Conteúdo patrocinado. Vandaliel foi provavelmente o primeiro na história a ir tão longe para treinar pessoas comuns em combate. Eu acho que você ser um guia tem algo a ver com isso também, Bok-chan, disse Saria. Esse pode ser o caso, mas não tenho a sensação de que estou usando a habilidade orientação. Caminho demoníaco além do bônus aplicado constantemente aos valores de atributo de todos, disse Vandaliel. Ele não estava ciente dos efeitos da habilidade de orientação. Na verdade, ele nem estava ciente de que estava andando em um caminho demoníaco. Era uma habilidade que Vandaliel não conseguia sentir.
Enquanto Vandaliel observava Ivan e os outros partirem, Fester, que viera buscar Lina, o chamou. Ei, Vandaliel, eu queria te perguntar, você poderia fazer roupas para Lina no mesmo formato de Saria? Com os cadarços e babados. Se forem roupas em vez de armaduras, eu posso, mas Lina concordou com isso? Perguntou Vandaliel. Não, quero dizer, é difícil falar com ela sobre isso. Smack. Pare de pedir coisas estúpidas e se apresse. Foi você quem veio me buscar, certo? Lina arrastou Fester de volta para casa. Parecia que o treinamento a havia colocado ainda mais firmemente em sua posição acima de Fester em seu relacionamento. Por que Nei-san? Rita se perguntou. Eu também sou sexy. Bok-chan, quando você fizer essas roupas, por favor, torne possível diferenciá-las de mim, como se fossem de uma cor diferente, disse Saria. Você realmente é jovem, não é? Tareia comentou. Aliás, nos próximos dias, Lina enviaria um pedido para Vandaliel estimar alguns custos por meio de Zadiris, que visitava a feitoria regularmente como explorador. Era possível que a hora de sua cerimônia de casamento estivesse próxima. No continente Bangaia, aparentemente não havia regras contra relações sexuais antes do casamento, desde que ambos os indivíduos fossem adultos. As mulheres trabalhadoras Go também aumentaram seus níveis de habilidade para 2 em 10 dias. Eles não haviam tentado aprender essas habilidades até agora, mas possuíam as qualidades para fazê-lo, então não era particularmente surpreendente. Vansama, minha habilidade de arco e flecha também se tornou nível 2, disse Tareia. Eu adoraria estar sempre ao seu lado, mas devo voltar ao meu trabalho. Ela possuía uma habilidade incrível como artesã, mas estava no nível 0 como Go, mas adquiriu pontos de experiência pela primeira vez durante esse treinamento de 10 dias, aumentando seu nível drasticamente. Não foi o suficiente para seu rank aumentar, mas seus pontos de atributo aumentaram consideravelmente. Não teve nenhum efeito direto em sua habilidade Arms Smith, mas seu aumento de força física seria útil para seu trabalho. Mais importante, era bom para as costas dela. Você deve continuar com isso para se livrar de sua dor nas costas, disse Vandaliel. Eu estava planejando limpar as 2 masmorras nos pântanos também. Vá! Eu morrerei se entrar em uma masmorra de alta dificuldade onde os dragões da terra começam a aparecer no primeiro andar. Tareia exclamou. Isso é verdade para aquele chamado Ninho do Rei Escamado. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre o Ninho dos Homens Lagartos. Uma masmorra classe D é apenas uma classe acima do campo experimental do Rei Go, então será bom para você como você está agora, Tareia-san, disse Saria. Vamos apoiar você também, disse Rita. Os dois decidiram que Tareia seria capaz de seguir Vandaliel na conquista de uma masmorra classe D desde que ela ficasse para trás e atirasse flechas. Na verdade, a luta do chefe seria difícil com um nível de habilidade de 2, mas seria o suficiente para lidar com os monstros que encontrariam nos andares superiores. E os valores de atributo de Tareia sozinhos eram equivalentes aos de um aventureiro da classe D. Mas essa masmorra não foi criada por você, não é, Vansama? Os monstros vão nos atacar normalmente. Tareia protestou. Parecia que um nível diferente de determinação era necessário para passar da prática de batalhas reais para realmente combatê-las. Vai ficar tudo bem, garantiu-lhe Vandaliel. Nós protegeremos você. Faça o seu melhor para que seu rank possa aumentar. Tareia parecia insatisfeito, mas finalmente concordou. Muito bem, então por favor, diga mais uma vez. Diga eu em vez de nós. Vai ficar tudo bem porque eu vou proteger você, disse Vandaliel. Sim, Vansama. A realidade, no entanto, era que Vandaliel poderia limpar sozinho uma masmorra classe D com facilidade. Ghouls agem como donzelas apesar da idade, não é? Comentou Rita. Mas Rita, você não gostaria que ele dissesse isso para você também, disse Saria. Não é como se eu não estivesse interessado, mas nós somos armaduras, não somos. Eu sinto que armaduras sendo protegidas é uma grande contradição. Isso é verdade. O conflito entre o coração de uma armadura e o coração de uma donzela. Um problema difícil. É muito difícil? Perguntou Vandaliel, confuso. Ele estava disposto a dizer isso quantas vezes quisessem, se isso os deixasse felizes. Conteúdo patrocinado. À medida que o tempo esfriava, Vandaliel visitou os pântanos mais uma vez para limpar as masmorras. A primeira coisa que ele fez foi fazer com que Bonman e Chachuja o levassem para que ele pudesse inspecionar cada área dos pântanos.
Ele queria ver se o treinamento dos Lizarmen para trabalhar na Fazenda Capricórnio estava indo bem e se os Lizarmen tinham algum pedido ou problema com suas vidas aqui. Claro, os Lizarmen eram monstros genuínos ao invés de membros das raças de vida. Muitos deles ficaram surpresos que aquele que os havia conquistado estava se esforçando para vir e perguntar tais coisas. Os monstros são muito fáceis de dominar, não são? Murmurou Vandaliel. A maneira de pensar dos monstros era bem diferente da das pessoas. Eles acreditavam piamente que os fortes estavam sempre certos. Por exemplo, se seus amigos, pais, irmãos e filhos fossem mortos ou comidos por razões estúpidas, as pessoas odiariam os governantes e planejariam a traição. Não importa o quão fortes fossem os governantes. Mas os monstros não considerariam isso a menos que fossem pressionados ou forçados a trair os governantes por alguém que parecia ainda mais forte. Eles só pensariam em trair governantes se os governantes mostrassem sinais de fraqueza. Para eles, seus amigos sendo mortos por governantes por razões sem sentido e seus amigos sendo mortos por outros monstros ou pessoas eram coisas completamente diferentes. Chachuja, que parecia incerto se Vandaliel estava insatisfeito com alguma coisa, lambeu os próprios olhos com a língua. Meu senhor, como monstros, nós somos os mais peculiares, disse Bowman. Como ele disse, os mortos-vivos que possuíam suas personalidades de suas vidas anteriores, bem como os membros das novas raças criadas pela influência do atributo morte, que podiam entender os valores das pessoas, eram mais peculiares no que diz respeito aos monstros. Na verdade, o rei demônio Guduranis, o ancestral dos monstros, os criou para usar como um exército. Não haveria valor em um exército que traísse ele e seus servos, que eram mais poderosos que os monstros. Era melhor do que ouvir reclamações dos Lizarmen por anos sobre como seus companheiros foram mortos, então Vandaliel não se importou particularmente. Ele não pretendia fazer nada irracional para eles só porque ele os governava agora, mas era bom e simples que eles o obedecessem só porque ele era forte. Embora fosse incomum, os Lizarmen relataram uma coisa que os estava incomodando. Vandaliel foi olhar para ele e se viu olhando confuso para a visão de crianças Lizarmen que haviam saído de seus ovos apenas alguns dias atrás. Eles parecem saudáveis para mim? Ele disse. Giu. As crianças dos Lizarmen eram adoráveis, mas as crianças que choravam energicamente pareciam perfeitamente saudáveis para Vandaliel. Eles estavam comendo bastante, comendo sapos e peixes mordendo a cabeça para começar. Mas Chachuja apontou para as cabeças das crianças. Agora que eu olho com cuidado, suas cabeças têm formato diferente? Chachuja assentiu. As cabeças das crianças não tinham o mesmo formato dos Lizarmen comuns. Simplificando, eles tinham a forma de crocodilo. Não havia erro de que seus pais eram homens lagarto, mas todas as crianças nascidas após a derrota do rei escamado aparentemente nasceram em forma de crocodilos em vez de lagartos. É assim, meu senhor. Você tem alguma lembrança de imergi-los secretamente no atributo de morte mana? Perguntou o homem de ossos. Nenhum, mas, considerando o tempo, este deve ser o efeito de orientação. Caminho do demônio, disse Vandaliel. Parecia que uma nova raça havia nascido novamente. Vamos chamá-los de Armãs por enquanto, disse Vandaliel. O nível da habilidade e orientação. Caminho do demônio aumentou. Explicação do trabalho. Tricaster. Um trabalho que pode ser adquirido por ter uma certa quantidade de conhecimentos sobre plantas e domar muitos, mais de 100 monstros do tipo planta. Este trabalho facilita o aumento do valor do atributo de vitalidade. Além disso, este job permite a aquisição da habilidade Plant Binding, que concede a habilidade de equipar monstros do tipo planta dentro do corpo. Este trabalho tem o efeito de permitir que as plantas sejam cultivadas dentro do corpo. Isso inclui fungos, bolores e fitoplâncton. Aqueles que adquirem este trabalho provavelmente serão capazes de produzir resultados excepcionais na agricultura, na fabricação de pães e alguns doces, alimentos fermentados, silvicultura e pesca envolvendo o uso de algas marinhas, plantas aquáticas e fitoplâncton. No entanto, normalmente seria considerado impossível domar mais de 100 monstros do tipo planta, e mesmo aqueles elogiados como sábios em Lambda não possuem a quantidade necessária de conhecimento, não se sabe o suficiente sobre fungos, bolores e fermentação, então seria difícil para qualquer um que não fosse Vandaliel adquirir este trabalho, a menos que ele ensinasse diretamente a eles o conhecimento necessário. Conteúdo patrocinado.